Bom dia. Deixa eu aumentar aqui. Bom dia, o pessoal que está entrando aí na aula. Dia terça-feira, dia de mais uma aula de matemática. Tudo bem, Thalia? Bem. Thalia é a única corajosa, né? Fica com a câmera aberta. Os demais aqui, ó, tudo com a câmera escondidinha. Tá certo, Thalia, isso mesmo. Gosto de gente corajosa, viu? Pessoal, nós estamos aí, o pessoal está entrando. Então, deixa eu já colocar aqui para compartilhar a tela de hoje. Então, não esqueçam aí de colocar o nome no chat, tá? Nome, sobrenome, a turma de vocês aí. Bom dia para todos que já estão aqui comigo. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Bom, então, dando início aí, deixa eu arrumar aqui a caneta. O nosso conteúdo de hoje vai ser sobre números racionais. Então, nós vamos ter que ter as competências e habilidades de identificar frações equivalentes, tá? Então, lá no centro de mídia, o pessoal está trabalhando equação de primeiro grau, né? Que é para isolar o x lá, achar o valor de x. Acredito que alguns estejam aí acompanhando. Gostaria que todos tivessem, que é uma oportunidade a mais de conhecer a equação de primeiro grau aí. Mas aqui nós vamos falar sobre frações também, tá? E, na verdade, seria uma aula de nivelamento, uma revisão. É identificado que na rede, né, estadual ainda tem muitos alunos com dificuldades em frações. Então, devagarzinho a gente vai tentando trabalhar essa questão até que vocês consigam compreender aí o que é uma fração, ok? Então, primeira pergunta que eu faço aí é isso mesmo que eu acabei de falar. O que é uma fração? Né? O que vem a ser uma fração? Né? Aonde eu consigo enxergar uma fração no nosso dia a dia? Bom, primeiro, no dicionário, nós temos o seguinte, que a fração, ela é o ato pelo qual se divide, se parte algo, tá? Então, a fração, ela é uma divisão, você divide alguma coisa. No segundo momento, também no dicionário, ele fala o seguinte, é a parcela de um todo. Então, quando eu falo um terço, um quarto, eu estou tirando uma parcela da minha divisão, da divisão que eu fiz. Ou seja, uma porção. Na matemática, também é muito diferente essa definição da fração. Ela é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Então, eu tenho algo que foi dividido em partes, essa divisão nada mais é do que uma fração. Então, vocês já devem ter ouvido muito no passado aquela história de vamos comprar uma pizza, dividir em 8 pedaços, um chocolate, dividir em partes. Em alguns momentos aí, durante o estudo de vocês, algum professor deve ter falado isso, tá? Bom, assim como toda fração representa uma divisão e um número racional. Então, toda vez que eu tenho uma representação na forma de fração, esse número, ele é um número racional.
Nas aulas presenciais lá no começo, nós falamos sobre esses conjuntos dos números racionais, tá? É aqueles números que eu consigo colocar ele na forma de fração, ele é de número racional, tá? Ele tem uma representação na forma fracionária. Bom, continuando aí, vamos então tentar compreender aquela historinha da divisão. Vamos supor que aqui, ó, eu tenha uma barra de chocolate, tá? Então, esse meu retângulo aqui representa uma barra de chocolate. Se eu pegar essa minha barra de chocolate e dividir ela ao meio e ficar com uma parte dela, eu vou ter quanto desse meu chocolate? Quem sabe me falar isso? Que parte representa nessa minha divisão ao meio essa parte que eu vou ficar do chocolate e vou comer agora? Que parte que representa isso? Quem sabe me falar? Metade, Sora? Isso, perfeito, vocês estão corretíssimos. É meio, né? Metade. Então, eu represento 1/2. Aqui embaixo sempre vai ser o total da minha divisão. Então, se eu dividir em duas partes, peguei uma de duas partes. Isso mesmo, vocês estão certos, tá? Se eu pegar essa minha barra de chocolate e dividir ela de novo, agora em 4 partes, o que vai acontecer agora? E eu pegar... quarto? Isso, perfeito, isso mesmo, 1/4, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 1/4 desse meu chocolate, tá? Então, eu guardei, ou eu comi 1/4 do meu chocolate e guardei 3/4, ficaram 3 partes aqui, ó. Então, representaria aqui essas 3/4 desse meu chocolate, tá? Bom, o que eu quero mostrar com isso? Se eu pegar aqui, ó, essa parte, esse meio que eu dividi, mais o meio também aqui da minha divisão, somar as duas partes, eu fico com quanto? Quem sabe me falar aí? Com quanto que eu vou ficar? 2/4? 2/4? Olha, quando eu falo 2/4... É 2/2, não é? Isso. Viu, Ricardo? Quando eu falo 2/4, eu estou falando que eu dividi em 4 partes. Isso daqui está dividido em 4 partes, esse meio e meio? Não, ele está dividido em 2. Então, aqui embaixo deve permanecer essa divisão. Continua sendo 2. Só que eu juntei cada parcela, então em cima aqui eu tenho as parcelas dessa divisão. Então, o que vai acontecer? 1 mais 1 vai dar 2/2, tá? Que aí faria sentido, porque se eu peguei meio, juntei, eu tenho que voltar no meu 1 inteiro. Eu tenho a minha barra inteira de novo, tá? E se eu fizer aqui 2 dividido por 2, eu volto para o meu 1 inteiro, ok? Deu para entender, Ricardo? Sim. Ótimo. Bom, se eu fizer a mesma coisa com 1/4, então, eu vou pegar esse 1/4 que eu dividi, vou pegar mais 1/4 e vou ficar com quanto agora? Quem é o corajoso que vai falar aí? Não tem problema se errar, gente. É errando que a gente aprende. 1/4 mais 1/4. Com quanto que eu vou ficar? Imaginem assim. 4/4? 1/8, Sora? 1/8?
4 sobre 4. Ó, imagine que isso é o chocolate. Você pegou o chocolate e dividiu em 4 partes. Aí você pegou essa uma parte, juntou com mais essa uma parte. Então, você juntou 1/4 mais 1/4. A divisão continua sendo a mesma. Você dividiu em 4 partes. Então, aqui embaixo, ó, nunca muda. A divisão é a mesma. Se eu falar que é 2/4, então? Isso, Yara, isso mesmo, tá? Eu vou ter 2/4 aqui, ó. O que vai acontecer? Eu mantenho embaixo porque a divisão não mudou, ela continuou em 4 partes. Se eu falo que aqui é 1/8, aqui embaixo, eu estou falando que eu dividi essas partes aqui, ó, agora em 8 pedaços. E não foi isso que eu fiz. Eu só peguei das 4 partes, uma mais uma parte. E ainda continua sendo 1/4 desse meu chocolate que eu dividi. Então, eu tenho aqui 2/4, tá? Eu somo a parcela, tá? E mantenho a divisão. Em cima, eu tenho sempre a parcela que eu peguei. Primeira parcela, segunda parcela. Mantenho a divisão embaixo. Bom, agora, o que eu quero mostrar para vocês aí e chamar atenção em relação a esse 2/4? Observem que esse 2/4 agora, ele vai representar o seguinte, ó, metade do chocolate. 1 sobre 2, tá? Se eu peguei esse 1/4 mais 1/4, juntei essas duas partes, não é a mesma coisa que eu ter metade do meu chocolate? Conseguiram observar isso? Sim. Então, eu tenho metade do meu chocolate. Então, o que acontece aqui? Essa fração é equivalente a essa fração. Então, tanto faz eu falar 2/4 como meio. São é a mesma coisa, obtém a mesma área, tá? Então, quando a gente trabalha em sala de aula com vocês, frações equivalentes, é justamente isso daqui, ó. Eu pego duas áreas diferentes, junto elas, e aí eu formo uma outra área maior, equivalente à metade aqui. Foi isso que aconteceu. Ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tá dando para compreender? Então, vou continuar, Sim, hein? doutora. Ótimo. Então, frações equivalentes, foi o que eu falei. Se eu tenho 2/4, como que eu vou saber qual é a fração equivalente desse meus 2/4? Lembra lá no começo do ano que eu falava assim, ó, toda fração eu tenho que dividir esse valor, o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o valor de baixo, por um mesmo número para reduzir essa fração. Então, se eu pegar aqui o 2 e o 4, os dois dá para dividir por 2, tá? Tem que ser pelo mesmo número. Eu não posso dividir esse de cima por um número e o de baixo por outro. Não, tem que ser o mesmo para os dois, tá? Fazendo essa divisão, eu tenho 2 dividido por 2, que vai dar 1, e 4 dividido por 2, que vai dar 2. E aí eu chego nesse resultado aqui, ó. Então, quando nós simplificamos aqui, ó, essa fração, nós encontramos a maior divisão dela aqui, ó, que é metade.
tá? Ou seja, nós encontramos a redução, ou você reduz ao máximo essa fração em menor numerador e menor denominador, e essa redução é chamada de frações equivalentes porque vale a mesma coisa, tá? Bom, continuando aqui agora. Vamos ver uma outra situação. Vamos supor agora que eu tenho, né, uma folha que eu dividi ela em 3 partes e eu peguei essa uma parte. Essa uma parte, como que eu vou representar ela na forma de fração? Quem que pode falar aí para mim? De todos que estão aqui comigo. Leandro, Davi, Mesaque, Rafaela, Ricardo, Thalia, todos que estão aqui comigo. Felipe, Maria Eduarda, Gabriel. Como que eu represento aqui essa fração? Peguei só essa primeira parte, dividi em 3 e peguei essa primeira. Se alguém tiver vergonha de falar, pode colocar no chat lá, que eu estou olhando no chat também, tá? Mesaque falou isso mesmo, Mesaque, 1/3, né? Então, eu tenho aqui nessa minha parcela 1/3, tá? Aí, eu peguei essa folha, mesma folha, e dividi ela em 2 partes. Então, agora, igual a outra anterior, nós temos aqui meio. Se eu quisesse juntar esse 1/3 mais esse meio, então eu quero juntar essa parte aqui que eu cortei, esse 1/3, mais essa outra parte que é meio. Eu posso juntar as 2 frações? Pode acontecer a junção dessas 2 frações do jeito que elas estão? O que vocês acham? Coloquem lá no chat, sim, não, o que vocês acham? Talvez, posso, não posso? O que vocês acham? Pessoal, vocês estão aqui comigo? Estão escutando? Sim. E aí? Vocês acham que pode? Eu acho que pode. Pode? Vamos Eu ver. acho. Acha? Então vamos ver como que funciona isso. Bom, observe que, ó, eu tenho essa área aqui, ó, essa medida para esse retângulo. É a mesma dessa? Não. Então, como Uma é maior, Oi? uma é maior que a outra. Uma maior que a outra. Então, vamos supor que aqui fosse minutos, que é menor, e aqui fosse horas, que é maior. Eu poderia somar os dois? Eu poderia pegar 30 minutos mais 3 horas e falar que eu vou ter 33 horas? Não. Não. O que eu teria que fazer aqui? Você, se fosse minutos e hora, você ia ter que... Minutos para segundo tem que dividir. E segundos para minuto tem que multiplicar. Isso, Mesaque, é assim. Ou eu transformo tudo em horas e somo, ou eu transformo tudo em minutos e somo. Eu não posso somar 2 grandezas, né? Uma em minutos e outra em horas, tudo junto, de uma vez, os valores. Não, eu tenho que fazer a transformação. Na fração, acontece a mesma coisa. Eu não posso pegar essa área e falar que é igual a essa e falar que eu tenho 2 dela. Não, eu tenho que dividir essas áreas de forma que eu consiga somar os pedaços da mesma medida.
Então, o que eu posso fazer nessas duas áreas, por exemplo? Eu posso pegar essa daqui, ó, e dividir ela no meio. Se eu dividir ela no meio e pegar essa daqui e dividir em 3 partes, e agora? Eu tenho partes iguais aqui? Elas são? Agora, não. São iguais aqui, ó? Não, não são, não. Não. Essa daqui não é igual a essa? São sim, são sim. São sim, né, Mesaque? Agora eu consegui achar, ó, partes iguais. Agora eu posso falar que eu tenho duas dela, porque elas têm o mesmo tamanho. Só que com frações eu não vou ficar fazendo essas divisões aqui toda hora para conseguir juntar as partes. Eu uso o cálculo matemático da seguinte forma. Vamos supor aqui, ó, eu dividi então essa primeira no meio tudo, tá? Peguei essa segunda parcela aqui, ó, essa segunda fração, peguei toda o meu inteiro, dividi em 3 partes aqui, em 3 partes aqui. O que tem em comum agora essa divisão com essa divisão? O que tem de comum as duas divisões? Observem, contem quantas divisões tem. Quantas divisões tem desse lado e quantas divisões ficou desse lado? O que vocês acham? Um terço tem mais e a metade tem menos? Não olha só para a parte azul. Quantas divisões eu tenho aqui e quantas divisões totais eu tenho aqui? Um terço eu tenho 4 e ao meio eu tenho 3. Tá, aqui você está falando da parte azul. Mas e no total, ó, eu tenho uma parte aqui, 2 partes, 3, 4, 5 e 6. Então, deu para dividir toda essa área em 6 partes, não deu? Aí eu vim para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, não deu a mesma coisa? Sim. Deu a mesma coisa. Ou seja, dos dois lados eu dividi, e se eu pegar um desse daqui, eu tenho 1/6 dessa nova divisão, tá? O que eu fiz aqui? Eu achei uma divisão que fosse comum para as duas frações, de modo que cada pedacinho que eu pegar aqui, ó, tem o mesmo tamanho. Então, eu achei um mínimo, né, uma mínima divisão comum entre as duas frações. Foi isso que nós fizemos aqui quando eu dividi aqui em 3 partes e aqui em 2, tá? E agora eu consigo fazer o seguinte: se todas essas partes pintadas de azul têm o mesmo tamanho, nesse primeiro aqui, que corresponde a esse 1/3, eu tenho quantas dessa nova divisão? Então, eu vou ter 2 partes da nova divisão por 6. E desse lado agora, ó, o mesmo tamanho, ó, corresponde ao mesmo tamanho. Só que agora eu dividi em 3 partes. Então, eu tenho que pegar 3 partes desses 6. Somo os 2, porque agora tá a mesma coisa. Lembra que eu falei que eu não posso somar com aqui, ó, as divisões diferentes? Agora elas estão iguais. As áreas correspondem a mesma coisa, ó. Essa é igual a essa.
E agora eu somo quantas delas eu tenho nessa minha nova divisão. Então, eu vou ter 5 sobre 6. Peguei 2 daqui, mais 3 daqui. Os 2 foram divididos por 6, então eu tenho 5 sobre 6. Ou 5 sextos. Ok? Deu para entender aqui? Perguntas? Dúvidas? Ah, entendi, Sora. Deu, né? Ótimo. Então, deixa eu só ver o chat aqui se alguém perguntou alguma coisa. Não? Então, ótimo. Vamos continuar aqui agora. Bom, dando sequência aqui agora, eu peguei lá 1/3 mais meio, né? Que era essa situação aqui, ó, que eu dividi em 6 partes de novo, tá? Eu vou ficar fazendo isso toda hora? Toda vez eu tenho que colocar o quadradinho, dividir ele, ver um tamanho que dá para todos na divisão para poder somar? Não. Lá, né, no passado, os matemáticos já observaram que dava para ter uma regra para essa transformação aqui, sem essa representação aqui. E como que nós fazemos isso? Vocês já devem ter visto em anos anteriores, tá? Como que eu faço isso? Tirando o MMC. Lembram do MMC? Lembram? Eu tiro o MMC de 2 e 3, tirar o mínimo múltiplo comum é fazer a divisão desses dois valores pelos números primos. Então, eu começo dividindo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 não dá para dividir, continua sendo 3 aqui. Aqui já acabou a divisão. Quando chega no 1 é porque acabou. Agora eu pego esse 3, divido por 3, que vai dar 1. E aí não tem mais o que dividir, porque eu já cheguei no 1 nos dois lados. O que eu faço agora? Pego esses dois valores, multiplico. E aí eu chego nesse 6 aqui, ó, que foi a divisão que nós fizemos lá, para achar a menor divisão comum entre os dois lados, tá? Então, ao invés de eu ficar fazendo isso, eu calculo aqui, ó, tirando o mínimo múltiplo comum. É para isso que serve esse mínimo múltiplo comum, tá? Bom, feito isso, então, como que eu faço agora matematicamente? Eu coloco 6 embaixo de cada uma das frações e o resultado final também vai ser 6, que é aquela historinha que agora nós dividimos tudo por 6, então a minha nova divisão é por 6, tá? Como que eu pego essas duas parcelas aqui, ó, do primeiro, né? Essas 3, não, essa daqui mesmo, essas duas parcelas aqui, ó. Como que eu vou saber? Então, eu tenho que pegar esse 6 e dividir por esse 3 aqui, ó. Fazendo 6 dividido por 3, eu tenho o resultado 2. Aí, eu pego esse 2 aqui do resultado e multiplico por esse 1 aqui de cima, que vai ser o 2. Então, aqui nessa minha primeira parcela, eu tenho os 2 sextos, que foi esses 2 aqui, ó, na nova divisão que nós fizemos, tá? Aqui, nesse do meio agora, do meio eu consegui dividir em 3 pedacinhos aqui, ó. Então, aqui tem que dar 3. Como que eu chego nesse 3 matematicamente? Então, eu pego esse 6, divido por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3.
3, o resultado, eu multiplico pelo valor de cima, que é 1, que vai dar 3, continua sendo 3. Então, agora eu tenho 3. Ó, apareceu aqui as nossas divisões, ó. 2 de 6, 3 de 6. Somando os dois agora, eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 sextos. Ok, pessoal? Opa. Tudo bem? Deu para compreender aqui? Sim. Por isso que nós temos que fazer essa divisão aqui, ó, por conta dessa separação, tá? Para manter aqui embaixo igual e eu poder somar essas parcelas aqui em cima, tá? Bom, vamos pensar agora em relação a dinheiro, né? Isso é o que vocês mais conseguem entender, trabalhando com dinheiro. Bom, nós sabemos que R$1, ele pode ser dividido em várias outras moedinhas. Então, vamos pensar primeiro na moedinha de 1 centavo. Lembram da moedinha de 1 centavo? Vocês chegaram a ver a moedinha de 1 centavo? Eu tenho uma moeda de 1 centavo, Sora. Tem, Ricardo? Nossa, hoje eu procurei uma aqui em casa, não achei, porque tá tão difícil, né? A minha é aquela meio marrom, igualzinha a moeda de 5 centavos. Ah, sei. Não é que nem essa da foto. Isso. Eu tinha também, mas essa daí da foto eu perdi. Ah, então, porque tem, né, dessa e tem da marronzinha, né? Hoje em dia Sim. a gente não vê mais, né, Ricardo? Porque não tem valor nenhum, né, 1 centavo. Nem pala não compra mais, é 5 centavos só pala. Então, né, e se você vai lá no R$1,99, né, que eles falam, aí você compra por R$1,99, mas nunca volta 1 centavo pra gente, né? Já reparou? Nunca volta. Nunca volta, né? Porque hoje em dia não é comum mais essa moedinha de 1 centavo. Mas vamos pensar o seguinte, esse 1 centavo aqui, quantos dele eu preciso para conseguir ter R$1? Quantos deles será? Precisa de 100? Isso mesmo, Ricardo. Eu preciso de 100 moedinhas dessa para conseguir ter R$1, tá? Então, essas moedinhas, esses centavos, nada mais é do que uma fração de 1 por 100. Então, esse R$1, ele é dividido em 100 partes. Se eu pego uma só, eu tenho uma em 100, tá? Se eu juntar todas elas agora, então vou juntar todas elas agora, vou somar tudo aqui. O que vai acontecer? Eu tenho 100 moedinhas que eu dividi por 100. Então, eu tenho 100 dividido por 100, que vai dar 1, e eu volto para o meu R$1, tá? Então, na verdade, essas moedinhas, elas são uma representação da fração de R$1. E nós trabalhamos com essas frações no dia a dia através dessas moedinhas, tá? A de 1 centavo, a gente nem tanto, né? Porque, como eu falei, a gente não acha mais. Mas vamos ver uma outra de 50 centavos, tá? Então, se eu tenho 50 centavos mais 50 centavos, eu vou ter R$1. Como que fica a fração dessa daqui, então? Então, eu tenho o seguinte, ó, 50 sobre 100 é essa moedinha, mais, né, 50 sobre 100. Então, ó, se eu pegar 50 sobre 100 e simplificar essa fração, vou cortar os zeros aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou ter 5 sobre 10.
Se eu simplificar essa fração, dividindo os 2 por 5, eu vou ter meio, que é exatamente, ó, quando eu divido em moedinhas de 50 centavos, eu tenho 2 moedinhas, ó. Isso daqui é a divisão. 50 centavos ficou dividido em 2 partes para chegar em R$1, tá? Bom, se eu pegar 50 centavos mais 50 centavos, tá? O que vai acontecer? Eu tenho 100 sobre 100 e eu volto no meu R$1, tá? Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Quando a gente fala de dinheiro é mais fácil, né? Sim, pessoal? Deixar sozinha aqui. Sim, Sora. Obrigado, Ricardo. Ricardo, você é firme e forte aqui comigo, Ricardo. Olha, se não é você, é como se eu estivesse numa sessão espírita, né? Eu fico, você tá aí, né, Ricardo? Então, vamos lá, ó. Outra moedinha que eu posso usar aí é a de 25 centavos. Então, para chegar num R$1, eu vou precisar de 4 moedinhas de 25 centavos, tá? Se eu pegar a fração disso, eu tenho 25 sobre 100. Se eu reduzir essa fração, dividindo os 2 por 25, eu tenho 1/4, ou seja, eu preciso de 4 moedinhas para chegar em 1/4, em R$1, tá? E se eu pegar lá 25 centavos, mais 25, mais 25, mais 25, eu chego no 100 sobre 100 e eu vou ter meu R$1 aqui também, tá? Eu volto para o meu R$1. Tá? Então, eu quero que vocês vão percebendo que essas moedinhas são frações. Esses centavos escritos aqui, ó, é uma fração centesimal, ou seja, é uma fração de 100, tá? Uma outra moedinha que nós podemos usar é a de 10 centavos. Então, se eu for formar R$1 com 10 centavos, eu vou precisar de 10 moedinhas de 10 centavos, tá? E aí, se eu pegar a parcela de 10 sobre 100, então essa daqui, 10 sobre 100, simplificando ela, eu corto os zeros aqui. Então, eu vou ter quanto? 1 de 10. Que são as 10 moedinhas que eu tenho aqui, ó. É uma divisão de 10 moedinhas de 10 centavos para chegar no R$1. E aí, se eu somar todas elas separadamente aqui, eu também vou chegar no 100 sobre 100, e aí eu vou ter R$1 de novo, ok? E por último aí, a de 5 centavos agora, ó. Quantas eu preciso agora de 5 centavos para chegar num R$1? 20 moedas. 20 moedas, isso mesmo. Preciso de 20 moedas de 5 centavos. E essas logo, logo também vão acabar sumindo, né? Com o dinheiro desvalorizando aí, nem as de 5 a gente vai achar mais, tá? Bom, então eu tenho 5 sobre 100. Se eu simplificar isso daqui, ó, dividindo os 2 por 5, eu tenho 1 sobre 20, que são as 20 moedinhas para chegar no R$1, tá? Então, se eu pego uma só, ela representa 1 sobre 20, tá? Das moedas totais para chegar no R$1. E se eu fizer, né? Agora eu não vou somar cada uma, agora eu posso fazer a multiplicação. Eu tenho 20 delas, 20 de quantas? De 5 sobre 100. E aí,
eu faço 20 vezes 5, vai dar 100, dividido por 100, eu tenho o meu R$1. Ok, pessoal? Deu para compreender a aula de hoje? Sim. Gostaram da aula de hoje? Ah, gostei. Ótimo, né? E aí, a gente pode brincar com essas moedinhas, por exemplo. Nós podemos pegar, vamos supor, 5 centavos mais 25 centavos. Quanto que vai dar isso? A gente sabe que é 30 centavos. Mas na fração eu tenho 20 sobre 100 mais 5 sobre 100, vou ter 30 sobre 100. Ainda não completo R$1. Eu vou ter uma pequena parcela aqui, ó, de 30 centavos desse meu R$1, tá? Também posso pegar, vamos supor, 50 centavos mais 10 centavos, e aí eu vou ter 50 sobre 100 mais 10 sobre 100, eu vou ter 60 sobre 100. Quanto que vai ser isso? Meus 60 centavos. Ainda não consigo chegar no meu R$1, tá? Também posso pegar 50 centavos mais 25 centavos mais 10 centavos mais 5 centavos. Então, quanto que eu obtenho isso? Somando tudo, eu tenho 50 de 100, né, de uma parcela de 100 para chegar no R$1. Eu tenho 25, né, de 100. Eu tenho 10 de 100, 5 de 100 e eu vou ter 90 sobre 100. Ainda não chego no meu R$1. Eu tenho 90 centavos, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula. Um beijão enorme para vocês. I used to